Olá, você que está na Jovem Pan Blumenau 88,7 FM, a Jovem Pan de Blumenau para todo o Vale Europeu. E hoje estamos começando mais um Conecta Pan pelo youtube.com/Jovem Pan Blumenau e também para você que nos acompanha pelo 88,7 FM. E o assunto de hoje é política, é futuro e também é o nosso cenário da produção rural, mas especificamente da pesca. Por quê? Porque eu tenho a honra de receber o ex-ministro, também da Secretaria Nacional da Pesca, empresário e pré-candidato ao Senado, Jorge Seife. Seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. Obrigado, Neto, pela oportunidade. Obrigado de coração por esse espaço. Jovem Pan é minha casa, eu assisto vocês todos os dias. E importante demais estar podendo falar com o nosso público aqui do Médio Vale, Alto Vale, enfim, do Vale do Itajaí, onde estou estabelecido, lá em Itajaí, né? Muito obrigado pela oportunidade. E confidenciando aqui, ele entende de Jovem Pan mais do que eu, tá? Que tem participação no Pânico, no Pingo nos Is, em outras filiadas da Jovem Pan, como o próprio Itajaí nós temos, Florianópolis, que tem a afiliada mais bonita, a vista é sensacional, e agora estreando aqui também nos microfones da Jovem Pan Blumenau, que nesse mês de julho completa seus primeiros 12 meses, então muito bacana receber e poder falar um pouquinho de futuro, como eu abri, que a questão da política sempre é o nosso presente e o nosso futuro. Claro. O senhor é pré-candidato ao Senado aqui pelo estado de Santa Catarina. Mas antes, para as pessoas entenderem, quem é Jorge Seife? Jorge Seife é um empresário da cidade de Itajaí. Nossa empresa esse ano completa 25 anos no ramo da pesca. Nós temos barcos de pesca, fábrica de gelo e sempre trabalhamos com isso. Meu pai começou a sua vida vendendo pescados na feira, na sua juventude, foi crescendo, virou então um grande produtor rural e eu acompanhando os passos do meu velho, né? Também trabalho com ele desde os 12 anos, meu primeiro emprego foi numa peixaria do meu pai e sou administrador formado pela Universidade do Vale do Itajaí, sou casado há 22 anos com a Cátia Seife, e tenho 2 filhos, um de 19 anos, que fez agora dia 29, e a Maria Clara, de 9 aninhos. Então, esse é um pouco do resumo da nossa história. E aí uma pergunta. Uma empresa consolidada, com mais de 2 décadas, você com uma trajetória profissional, formação, como é que surgiu a situação de largar a parte privada de uma empresa da sua família, que tem mares para crescer, e aceitar o desafio que todo mundo fala? E político, não quero me envolver, sempre tem corrupção, sempre tem esqueminha, nunca nada acontece. Como é que surgiu o senhor parar em Brasília? Eu tive um encontro com o presidente Bolsonaro no dia 17 de novembro de 2018. Nós apoiamos muito o presidente Bolsonaro por entender que o que ele falava era realmente o sentimento da maioria dos brasileiros. Do brasileiro que acredita na família, que acredita em Deus, né? Nos bons costumes, nas questões judaico-cristãs. A maioria de nós somos cristãos e temos ali a Bíblia, o ensino religioso como nossa base. Nesse encontro com o presidente Bolsonaro, eu levei para ele uma pauta com mais ou menos 25, 30 itens dos problemas da pesca brasileira. Como nós somos produtores, estamos em Itajaí, temos barcos de pesca, eu levei para ele, presidente, esses aqui são os problemas do nosso setor. Olha pelo nosso setor que tem muito a crescer. Né? Por exemplo, o Brasil é o maior produtor de suínos, aves e bovinos do mundo. Nós alimentamos mais de 200 países. E quando se fala em pesca, nós importamos muito. Tudo isso por falta de políticas públicas. Eu expliquei tudo isso para o presidente Bolsonaro. E como um milagre, eu acredito muito em Deus, o presidente falou assim, Neto, olha, ao invés de você me entregar essa lista, vem participar do meu governo. O Brasil, que a gente quer, a gente tem que fazer. Deixa um pouco o teu interesse privado de lado e me ajuda. Temos 4 anos para você olhar pela pesca, você entende e tal. Que ali nós ficamos 4 horas na casa do presidente Bolsonaro. Um milagre. Primeira-dama fazendo um cafezinho para nós, dentro da casa do presidente, na cidade do Rio de Janeiro. E assim eu cheguei ao governo, não como um pedido para o presidente para fazer parte do governo, ou ficar num cargo público, mas como uma missão que ele nos deu, ele me intimou para poder fazer parte da mudança que nós queríamos na pesca brasileira. E assim chegamos ao governo. Antes dessa oportunidade, dessa conversa, como um empresário mostrando as bandeiras, as necessidades da indústria, do setor, como me explicasse muito bem, rural, mas da pesca. Sim.
Não tinha desenvolvimento nenhum com política? Zero, Neto, zero. Nunca me planejei para isso, nunca almejei isso, pelo contrário. Meu pai está com 70 anos de idade, né? Eu sou o único filho homem, né? Eu tenho mais duas irmãs, uma faz medicina, uma servidora da Petrobras. Então eu fui criado com meu pai desde menino a cuidar dos nossos negócios, nossos caminhões, das nossas embarcações, das nossas empresas. Então jamais esteve no meu radar participar. Mas uma vez dentro do governo e realmente querendo fazer a diferença, não adianta hoje nós jogarmos pedra, usarmos as redes sociais somente para criticar, se nós não nos lançarmos, não colocarmos a mão na massa. Foi esse o desafio que o presidente fez para nós lá em 2018, né, que foi em novembro de 2018, e não tinha essa pretensão, mas uma convocação do presidente tem um peso gigantesco. E para mim, realmente é uma honra muito grande ter participado do governo do presidente Bolsonaro e ter feito totalmente o oposto de como nós éramos tratados nas secretarias e ministérios, que nós frequentávamos ali, precisávamos daquelas secretarias e ministérios, sabíamos como bem funcionava, né, o modus operandi dos antigos gestores. Isso que eu ia te perguntar. Falando de pesca Tá. específico e todo o setor que envolve, antigamente, na década de 90, a gente tinha uma pasta, algo ligado um pouquinho à pesca. Nos anos 2000, se criou uma secretaria com status de ministério para a pesca. Como é que sentisse essa diferença de uma época que não tinha nada especificamente, depois para uma secretaria que tinha status de ministério, ganha uma certa autonomia? Claro. E como é que buscasse perceber as falhas para poder fazer uma gestão diferente? Veja, o Ministério da Pesca, quando foi lançado pelo governo petista, foi muito comemorado por nós, né, do setor pesqueiro, porque nós entendíamos que o lançamento de um ministério faria diferença na gestão pública pesqueira brasileira, que sempre foi um setor muito relegado, muito abandonado. No entanto, em pouco tempo, com menos de um ano, nós percebemos que, na verdade, era um grande cabide de emprego, pessoas ali indicadas por políticos, como era a política antes do presidente Bolsonaro. E que ali eles estavam para vender licença, para fazer corrupção, para fazer carteirinha de pesca, para pessoas que não sabem diferenciar um camarão de uma baleia, né? Para pagar seguro-defeso, para fidelizar votos. Então, infelizmente, o Ministério da Pesca ele foi criado e foi extinto, mas nós vendo que realmente não tinha mudado nada. Eles só aumentaram os cargos públicos para eles colocarem os apadrinhados dele, por um lado, e por outro lado, para ser um grande balcão de negócio. E eu te falo isso, Neto, não como um crítico somente. Eu frequentava aquilo lá e sabia como éramos tratados, éramos achacados à luz do dia, sem nenhuma cerimônia. Então, realmente lamentável que um setor tão grande, tão potencial como o nosso país, né, tenha sido... o Brasil esteve de costas para o mar, de costas para os seus rios. Que realmente fizemos a diferença nesses 3 anos, quase 4 anos que nós ficamos na Secretaria Nacional de Aquicultura e Pesca. E se aí uma pessoa, e a minha pergunta é, qual é a diferença desses 4 anos, desde que você assumiu a Secretaria da Pesca, aí que tem status de ministério, e até o momento que entregou para poder se colocar à disposição de ser pré-candidato ao Senado da República? O que de fato a gente pode dizer, isso eu fiz a diferença? Vamos lá, fiz muitas diferenças. Na verdade, ninguém faz nada sozinho, foi uma equipe comigo. E essa equipe, como é que eu montei? Ao invés de ser indicados de candidatos, de deputados, de prefeitos, de senadores, nós colocamos oceanógrafos, engenheiros de pesca, engenheiros de aquicultura, advogados, enfim, equipe técnica. Então isso aí já fez uma grande diferença. Não era cabide de emprego, eram pessoas que entendiam do setor. Isso foi um golaço nosso com a autonomia dada pelo presidente Bolsonaro. Segunda questão, começamos a combater as fraudes previdenciárias. Só para você ter ideia, Neto, e quem está nos assistindo, o seguro-defeso é a maior fraude previdenciária do mundo. A cada 10 pescadores brasileiros que recebem algum benefício social, 7 não pisam o pé na água. Então fizemos um grupo de combate à corrupção previdenciária com vários entes do governo, com a nossa liderança, com nossa iniciativa, e até agora, até o final do ano vai melhorar, mas até o momento já economizamos para o blumenauense, o catarinense, o brasileiro, R$500 bilhão por ano em benefícios suspensos daquelas pessoas que nunca pescaram e recebiam. Fora isso,
modernizamos a legislação, fizemos mais de 20 sistemas, antes era tudo na base do carimbo. Quanto mais pessoas envolvidas, quanto mais canetada você precisa, mais gera corrupção, mais você fica dependendo do servidor público. Quando você coloca sistemas, você dá transparência, você já tem processo, você tem prazo. Então, financiamento com a Caixa Econômica Federal, que antes a Aquicultura e Pesca não tinha, nós conseguimos junto, né, com a Caixa, desenvolvemos um sistema. Então fizemos muita diferença na pesca, justamente trabalhando com seriedade. Como eu queria ser tratado na época dos outros governos, eu comecei a tratar cada um do meu público, pescadores e aquicultores brasileiros. E estamos conversando aqui na Jovem Pan, 88,7 FM, também aqui no YouTube, Jovem Pan Blumenau, com Jorge Seife, que é ex-secretário da Pesca, que tem status de ministério, também empresário e pré-candidato ao Senado aqui pelo estado de Santa Catarina. Em termos de números, o que hoje representa a pesca e o setor aí todo ligado aqui à aquicultura, né? Ali todo, até me explicasse antes melhor a questão, o que representa hoje economicamente, diferença de janeiro de 2019 para agora 2022. Olha, nós aumentamos aí a produção de pescados em todo o Brasil na casa de 15%, um recorde nacional, tá? Isso aí já é um grande número, ou seja, aumentamos a produtividade porque fizemos um ambiente adequado de segurança jurídica e licenciamento de pescadores e aquicultores. Eu faço um exemplo que vocês vão me entender claramente. Imagina que o neto vá no Detran, faz a sua autoescola, compra o seu carro, entrega a documentação no Detran para tirar a sua CNH, para você dirigir legalmente. Imagina que o Detran demore 10, 15, 20, 40 anos para te entregar a tua CNH. Era assim que a pesca funcionava. Ou era a base de dinheiro para você conseguir a tua documentação, ou você não era atendido. Então, muitos pescadores eram multados, aquicultores não produziam, não conseguiam nota fiscal, não conseguiam financiamento, não conseguiam legalizar a sua atividade, justamente devido a esses problemas. Então, quando nós começamos a legalizar essa produção e dar, né, essa segurança jurídica, dignidade para o aquicultor, para o pescador, naturalmente os números do Brasil começaram a aumentar. Não só em produção, né, mais de 15% no acumulado 2019-2022, como também na questão das exportações. Nós aumentamos nossas exportações de pescados em mais de 100% na gestão do presidente Jair Bolsonaro, que me confiou essa missão. Então, são dois números que eu creio que sejam emblemáticos. E um terceiro número que eu vou te dar. Nós licenciamos, entregamos licença para pescadores e aquicultores em 2 anos, eu fiquei 3 anos e 3 meses, mais em 3 anos e 3 meses do que os 10 anos que antecederam o governo do presidente Bolsonaro. Então, isso tudo, ao longo do prazo, não me chame de louco, tá, Neto? Eu creio, hoje o Brasil é 14º ou 15º produtor mundial de pescados. Eu creio que com as ações que nós já fizemos na Secretaria, de 5 a 10 anos, o Brasil se tornará o top 5 em produção de pescado, justamente porque nós modernizamos legislação, já vimos em pouco tempo o aumento de produtividade e tenho certeza que essas ações, né, uma vez que elas sejam solidificadas e não haja mudança de governo para o que era antes, o Brasil também dará orgulho na proteína de pescados. O Brasil tem condições de, falasse e já escrevesse, o Brasil tem potencial de estar entre os 5 maiores produtores. Sem dúvida. Mas o Brasil tem potencial para ser líder ou não? Existe algum? É muito difícil você hoje abater, por exemplo, China, Índia, que são países com muita costa, tem uma tradição de pesca. O próprio Japão, apesar de ser uma ilha, tem uma tradição de pesca muito grande. Mas nós temos condições de chegar ao top 5, que, pô, estamos hoje 13º, 14º, passar para top 5 seria excelente. E uma questão importantíssima, o que nós fizemos na nossa gestão? Nós temos os lagos de hidrelétrica. Só as hidrelétricas federais são 74, Neto. Nós modernizamos a legislação que hoje, ao invés dessas hidrelétricas só produzirem energia, estão produzindo peixe também. Por isso que eu afirmo, sem medo de errar, sendo otimista de 5 anos, sendo pessimista 10 anos. Com essas hidrelétricas agora trabalhando para produzir pescados, nós vamos dar um grande salto na produção brasileira. Antes não podia ou não tinha incentivo? Antes era impeditivo, era tanta documentação, tanta burocracia que quem tentava morria na praia, literalmente. Não conseguia a documentação para se legalizar. Por isso que eu estou te falando que em 3 anos nós licenciamos mais do que os 10 anos anteriores. Mudança de legislação,
colocar sistema e fazer parceria com a Marinha do Brasil, com o Secretário de Patrimônio da União, com a Agência Nacional de Águas, porque foi um governo, é um governo que se fala. Antes era assim, Neto, o departamento aqui é do partido tal, esse outro é do partido. Então, não tinha uma colaboração, você não tinha cooperação dentro do governo, porque era tudo puxadinho político, eram tudo questões de, meu apadrinhado, meu partido, isso e aquilo. O presidente Bolsonaro não, safe, escolha a sua equipe e não deixe ninguém interferir. Então, cada ministro, cada secretário teve essa competência de colocar boas pessoas e, naturalmente, as secretarias, os órgãos governamentais se falavam. E quem ganha com isso? O Brasil, a população. A gente sabe o modelo que a gente tem de república, né? Que a gente é presidencialista, a gente tem um parlamento e a gente tem um poder judiciário. E o parlamento brasileiro, ele é muito forte na capacidade de poder. Como é que foi para o senhor, durante esses 3 anos e 3 meses à frente da Secretaria da Pesca, lidar com uma força do parlamento que deseja, que é o Senado, são os deputados, que tem os seus partidos, tem as suas culturas, tinha essa visão dos últimos anos de uma força de coalizão, né? Isso, de coalizão, que na verdade era troca de favores. Isso. Como é que foi evitar essa pressão? E o outro que a gente sempre sabe de uma cultura que tinha e existe, seja no poder público, mas também no privado, que não existiria, da corrupção. Como é que foi lidar 3 anos e 3 meses com pressão política e também econômica? A pressão sempre veio, mas o que você precisa é saber conversar. Você conversar com o parlamentar, explicar as mudanças que nós fizemos e também com a chancela do presidente Bolsonaro que falou, nunca receba indicação de ninguém. Você coloca, se der certo a secretaria, mérito seu. Se der errado, mérito seu. Então não receba pressão de ninguém. Então os próprios parlamentares começaram a ver a diferença da gestão da pesca fora do ambiente político. Isso, eu trouxe muitos deles para os meus lados, inclusive alguns que eram meus opositores ferrenhos, que tinham pessoas lá indicadas dentro da Secretaria da Pesca que nada faziam. Então, isso sempre há pressão, o mundo político há pressão, mas isso me trouxe algo muito bacana, que é realmente a experiência política de dialogar. O que é a política, Neto? É a arte de dialogar, a arte de encontrar soluções. Né? Eu não sou obrigado a te fazer gostar de mim, se apaixonar por mim, não. Agora, a gente pode conversar e tentar, em ideias, alinhar o que você quer. Você não quer o desenvolvimento da pesca e da aquicultura? Eu também quero. Eu estou fazendo isso. O senhor tem um plano melhor? Pode adicionar? Pode colocar recurso aqui na secretaria para a gente ajudar melhor teu estado, teu município? Então, foi sempre conversas muito proativas. Então, dessa forma, né, a democracia exige isso. Eles perderam muito mando no poder executivo, mas, por outro lado, com competência, com diálogo, com portas abertas, nós trouxemos muito daqueles que eram opositores e sentiram no primeiro momento a perda do poder com ideias e com execução de projetos e aumento de produtividade e beneficiamento dos setores. Ou seja, a entrega política foi menor para a questão de estrutura, mas a entrega para o político na base dele, que realmente faz a diferença na vida das pessoas, aconteceu. Então foi com certeza. Então eles viram assim, olha, tudo bem, não tem mais ninguém meu na secretaria, mas eles nos atendem, eles atendem a demanda, eles respondem a gente, eles visitam nossos pescadores, nossos aquicultores. Então você acaba conquistando com trabalho, com competência. Hoje, em termos de curiosidade, na questão da pesca, qual é o estado mais forte? O estado de Santa Catarina, né? Itajaí, minha Itajaí, é a capital nacional da pesca, mas o estado do Pará também é muito forte, Espírito Santo é muito forte, Rio Grande do Norte é muito forte. Mas, em números gerais, o Brasil hoje produz 800 mil a 1 milhão de toneladas de pescados marinhos, né? Extrativos, tá? E na aquicultura, ou seja, no cultivo, às vezes as pessoas não sabem. Safe, qual a diferença da aquicultura e da pesca? A pesca é a forma tradicional de se pescar. Você pega seu barco ou vai no barranco de um rio e leva teu caniço, leva tua rede, leva tua tarrafa. Isso é pesca, quando você tira da natureza. E a aquicultura é como um cultivo de trigo, de aves, de bovino. Você tem ali um tanque escavado ou um espaço numa hidrelétrica, você joga os alevinos ali, o peixe pequeno, e alimenta eles. Então, aquicultura é você cultivar e pesca é você extrair. Então, através desse trabalho que nós desenvolvemos,
naturalmente, o segmento cresceu, começou a reconhecer, né, a nossa gestão como uma excelente gestão. E com esse crescimento projetado de 5 a 10 anos, ali do Brasil passando do 14º para o top 5, quais são os estados que o senhor enxerga o maior potencial de crescimento hoje, que seria desde o início do trabalho, que tinha algo, mas pô, tem potencial? Santa Catarina, hoje, na aquicultura, ela está em terceiro ou quarto lugar. Nós temos potencial com recursos e com o governo estadual alinhado com o Senado e com o presidente da República, nós temos chances de voltar para primeiro ou segundo lugar. Porque o Paraná foi muito rápido, especialmente com as questões de leis ambientais, com o licenciamento ambiental. Hoje o estado de Santa Catarina muitas vezes sabota o seu aquicultor, e isso não depende de Brasília, são leis dos estados. O governo do Paraná se adiantou, era, se eu não me engano, o quinto lugar, e começou a flexibilizar a lei. Flexibilizar, leia-se, não é festa, bagunça, matar, não. É você simplesmente trazer legalidade e incentivar uma produção no estado. Foi o que eles fizeram com a aquicultura. Hoje o estado do Paraná é o maior produtor de peixe do Brasil. Nós temos todas as condições, com governo do estado, melhor legislação e financiamento, estudo técnico, fortalecer a EPAGRE, nós temos chances de ser os melhores. E na pesca, nós temos limites sustentáveis, inclusive já reconhecidos no mundo inteiro. Nós não temos como crescer muito mais, mas nós podemos sim trazer uma vida melhor para o pescador, né? Orientando ele, diversificando a atividade, isso nós podemos fazer. Mas o grande potencial no mundo inteiro, quando se fala em pescado, é o cultivo. E é isso que eu te afirmo, que nós, de 5 a 10 anos, com tudo que nós fizemos, se não for revogado, se não for mexido, né, nós temos condições de chegar ao top 5 em produção mundial de pescados. Jorge, uma pessoa que estava na iniciativa privada, tinha sua vida em Itajaí, no estado de Santa Catarina, foi participar do governo federal, conhecer o Brasil, participar aí do governo Bolsonaro. Como é que foi tua relação com o presidente Bolsonaro? Olha, o presidente, a princípio, nos convidou. E com esse convite, nós trabalhando, mostrando o combate à corrupção, entrega de financiamentos, entrega de títulos, começamos a mostrar para ele a nossa competência não só como empresário, mas como servidor público. E toda vez que eu vinha em Itajaí visitar meu pai, né, finais de semana ou feriados, eu vinha, pegava um avião, né, vinha dar um beijo no meu velho, sempre levava um peixinho para Brasília. Falava, presidente, eu adoro cozinhar. Tem 3 coisas que eu adoro fazer, Neto. O tiro esportivo, eu sou caque, enfim, adoro, tenho alguns brinquedinhos lá em casa. Eu gosto de cozinhar bastante, gosto de pescar. E cozinhar para os amigos, lógico, né? Aí eu ligava, presidente, um barco nosso chegou com um peixe fresquinho. Posso levar aí um peixinho para fazer para o senhor? E ele é um cara muito simples, muito transparente. Eu sou muito fã da pessoa simples que o presidente Bolsonaro é. Então ele abria a casa dele, né, o Palácio da Alvorada, ele fazíamos peixe, ele levava minha esposa, ele levava meus filhos, ele trazia os filhos dele, os ministros de Estado, e isso me aproximou muito dele porque ele começou a me conhecer não só como empresário, não só como secretário de Estado, mas como pessoa. Isso nos aproximou muito ao ponto dele, numa live, falar, a partir de hoje você é meu filho 06. Ele tem 5 filhos biológicos e como ele é militar, ele sempre fala, o 01 é o Flávio, o 02 é o Carlos, o 03 é o Eduardo, o 04 é o Renan, 05 é a Laurinha. E eu virei o 06 do presidente Bolsonaro. E também ele é espirituoso, brincalhão, me chama também de tilápia, justamente pelos números que a gente começou a produzir de mais tilápia, né? Passamos a ser o 4º maior produtor do mundo de tilápia, não de pescados. Isso tudo aí ele brinca sempre comigo. Ô, tilápia, vem cá, tal. E aí, nesse ano, chega o presidente Jair Bolsonaro e fala, ó, gostaria que você, Jorge, fosse o candidato ao Senado pelo estado de Santa Catarina, carregando o meu apoio. Como é que recebesse isso uma pessoa que há 4 anos não pensava em ter participação na vida pública, mas sim pedir voto para uma outra pessoa porque acreditou numa causa? Claro. E agora, pedir voto. Está à frente de um desafio. Não só de pedir o voto, de ganhar a confiança das pessoas para elas depositarem e depois ter a oportunidade ali de poder legislar a esperança de muitas pessoas. Essa história começou em 2020. As pessoas acham que caiu do céu, mas foi em 2020, né? Eu estava em casa, o presidente me liga. Safe, tá onde? Eu falei, tô em casa. Em casa onde? Em Itajaí ou em Brasília? Tô em Brasília, presidente. Pega o carro e vem aqui no Palácio da Alvorada que eu preciso conversar contigo.
Confesso a você, Neto, que eu fui muito tenso. O presidente normalmente responde o zap rapidinho ali, um texto pequeno, ou grava um áudio de 10, 15 segundos. Ele não é desligar. Peguei o carro, parti para a casa do presidente. Chegando lá, sentou eu, ele e o senador Flávio Bolsonaro. Ele falou, Seif, você está vendo que nós trouxemos os melhores ministros, os melhores secretários, acabou a corrupção no governo, Correios dando superávit, Caixa Econômica dando um lucro, Tarcísio entregando pontes, estradas, privatizando, coisa que nunca aconteceu no Brasil. No entanto, nós não temos força hoje suficiente no Senado e no Congresso, né, na Câmara. E eu estou escolhendo para mim pessoas da minha confiança que já estão demonstrando caráter e competência, meritocracia. E eu quero que você, isso em 2020, eu quero que você se prepare em 2022, porque eu venho à reeleição e eu preciso fortalecer o Senado Federal. Você é meu senador por Santa Catarina. Recebi com muita responsabilidade, com muito zelo, com peso, mas um peso bom, do presidente da República ter gostado do meu trabalho, ter reconhecido minha competência e ter reconhecido minha fidelidade. Que essa palavra no meio político é uma palavra que não existe, fidelidade. Hoje um cara te abraça, amanhã para ele não tá legal, ele já abraça outro, então não existe fidelidade. E no meio do caminho apareceu o Luciano Hang. Todos devem lembrar que o Luciano aspirou via Senado. E lógico, eu respeitaria, jamais dividiria, né, o voto do presidente Bolsonaro, até porque eu respeito o Luciano, sou amigo dele, é um grande empresário, um grande patriota e é um grande apoiador do presidente Bolsonaro. Mas o Luciano foi, né, desistiu, me ligou. No dia que ele desistiu, dia 26 de março, me ligou, Seif, não vem mais a nada, acabei de comunicar minha decisão ao presidente, você é a segunda pessoa que está sabendo, e eu quero te apoiar Senado por Santa Catarina. 5 minutos depois, me liga o presidente, Seif, eu já sabia, o Luciano não vem a nada, vai te ajudar, vai me ajudar, volta o plano original, você Senado por Santa Catarina. Então eu recebo com muita responsabilidade, e estou muito feliz por essa missão segunda missão que o presidente me dá. E agora vai depender de cada um, né? E eu até convido, conheça a minha história, o que eu fiz no governo, qual a minha relação com o presidente. Então, um misto de coisa, competência, entrega, empresário, produtor rural, da confiança do presidente. Então, tudo isso soma para as pessoas, apoio do Luciano Hang, isso tudo tem que somar para as pessoas fazerem o seu juízo, porque eu sou um desconhecido na política. Apesar de, no cenário nacional, as pessoas me conhecerem muito, porque eu participava muito dos eventos do presidente Bolsonaro, nas lives, nas viagens que nós íamos fazer entrega, mas politicamente, para mim, é um grande desafio e estou me empenhando de corpo, alma, coração. Mas a decisão, lógico, é do eleitor catarinense, é do eleitor blumenauense, é do eleitor do Vale do Itajaí. Isso que eu ia dizer. O eleitor do Vale do Itajaí, há 4 anos atrás, teve uma experiência com o ex-senador Dalírio Beber. Há muitos anos a nossa região não tinha um senador. E teve, durante 4 anos, um senador, onde teve uma facilidade de contato. Isso o senhor, com o status de ministro, percebe que o Senado tem um trânsito mais rápido que os deputados, até Claro. pelos números, pelas possibilidades assim, de Claro. quantidade, né? Claro. O senhor, no caso, pré-candidato ao Senado, tendo êxito, como é que o senhor pretende trabalhar, não só Santa Catarina, mas especificamente, como a gente é uma rádio aqui do Vale do Itajaí, esse potencial que é o Vale do Itajaí, do litoral ao Alto Vale, ao Médio Vale, que tem hoje dificuldades de logística, tem uma história econômica importante, é o principal PIB econômico de Santa Catarina, o maior colégio eleitoral de Santa Catarina como região. Como é que o senhor vê essa importância numa eventual vitória do senhor? Eu sou produtor rural, eu sou empresário. Essa é uma região têxtil, é uma região de produtores rurais, é uma região de serviço, é uma região de turismo. O que nós precisamos melhorar no nosso país, Neto? Precisamos melhorar o ambiente de negócios. O Estado brasileiro é um Estado gordo, é um Estado letárgico, é um Estado lento. É um Estado, por exemplo, Santa Catarina é o 4º ou 5º a mais contribuir com o Fundo Soberano, com né, o Fundo Federal, e é o 22º, 23º a receber recursos. Tem que mudar, Pacto Federativo. O Estado brasileiro não pode entregar carta. Os Correios é uma estatal, tem que privatizar tudo. Petrobras hoje, que a gente fala, petróleo é nosso, o petróleo pode ser nosso, mas a Petrobras hoje trabalha para fundos de pensão americano. Tem que privatizar e trazer, né, conceder a iniciativa privada e trazer isso, né, para uma dinâmica melhor, reduzir o tamanho do Estado, reforma administrativa. Não pode ter servidor público, Neto, ganhando 50, 60, 70 mil reais.
Eu não tenho nada se você constrói isso com mérito, vendendo, comprando, trabalhando. Agora, o Estado brasileiro, quem está pagando essa conta somos nós. Ah, mas tem o teto do salário. Mentira, não é... Então, reforma administrativa, reforma fiscal, privatização. Então, são minhas principais bandeiras que, com certeza, vão privilegiar produtores rurais, construtoras, comércio, indústrias. Nós precisamos reduzir o Estado brasileiro. E a parte que você falou, logística, nós precisamos melhorar demais, principalmente a 470, que eu uso demais nessas minhas andanças do Estado. 470, 280, BR-101, precisamos melhorar, né, e olhar melhor para nossas estradas. Tem vindo muito recurso, o presidente Bolsonaro entregou mais trechos da 470 do que todos os governos anteriores, mas precisamos melhorar, né, o escoamento. A BR-101 hoje está argolada, especialmente isso atrapalha o nosso turismo. Então eu quero ser o senador que vai realmente lutar pela redução do Estado brasileiro, que vai lutar pela privatização. Não sei se você lembra, antigamente, minha avó, o primeiro carro zero dela, tadinha, tá viva, mas está bem velhinha, foi uma Fiat Uno. E ela comprou aquela Fiat Uno Mille, verde musgo, vendendo um telefone da casa dela. Antigamente, antes da privatização, um telefone tinha ações, não sei o quê, valia o tanto quanto um carro zero. Hoje em dia, cada um de nós tem 2, 3 telefones, até criança, né? Minha filha de 9 anos já tem um celularzinho para fazer os joguinhos, falar com a família. Então, quando a gente privatiza, aumenta a concorrência, a iniciativa privada, que é especialista em administrar, administra, e quem ganha somos nós, brasileiros, nós consumidores. Então, essas são minhas principais bandeiras, especialmente que eu me considero um legítimo representante catarinense. É o empreendedor, é o trabalhador, o cara que corre atrás, que não quer nada do Estado brasileiro de graça, ele quer produzir, ele é um dos destaques. Nós temos índices aqui, Neto, europeus, índice de desenvolvimento humano, índice de escolaridade, índice de segurança pública. Então, o Santa Catarina merece muito mais. E Jorge, para a gente encaminhar ali, são 2 perguntas que é de compromisso. Vamos lá. Blumenau, no caso de uma vitória do senhor, e aí eu digo a região do Vale Europeu, aqui, considero, pode contar com o senhor quando tiver uma chamada de alguma demanda que o senhor vai estar presente em Blumenau durante esses 8 anos de Senado? Eu já fiz isso na Secretaria da Pesca. Então, a resposta é sim, mas eu sempre fui um líder servidor. O que eu quero dizer? Eu fui um gestor, fui um secretário servidor. Quantas demandas de Santa Catarina me chegavam, que era do Ministério da Educação, que era da Secretaria de Cultura, que era do Ministério da Defesa, que era do Ministério da Infraestrutura, que não conseguiam, às vezes, entrar lá por falta de algum protagonismo político. Eu pegava a pessoa pela mão e levava lá e servia. Então, eu sou o líder servidor. Quem bate na minha porta, a porta é aberta. E outra, para eu ser um bom senador, eu entendo de empresa, sou produtor rural, mas tem outras nuances e problemas nas legislações que só quem é do setor, por exemplo, eu não sei, você é um empreendedor como eu, você tem uma rádio, mas os problemas, por exemplo, de uma radiodifusora, você sabe, como de 2ª ou 3ª geração. E isso, eu quero te ajudar. Como é que eu te ajudo? Safe. Tem uma lei de 1900 e pouco que fez isso e isso, eu preciso que mude isso, porque assim vai... Ou seja, a gente precisa ouvir os setores. E eu aprendi muito na Secretaria de Pesca, ouvindo pescadores e aquacultores. Eu não sabia tudo, eu não era o mestre, o Netuno, né? Quem sabe dos mares bem é Netuno. Então, você ouvindo, dialogando, meu gabinete vai ter portas abertas e mais do que isso, é outro compromisso. Eu terei agendas itinerantes em todo o estado, né? De tempos em tempos, para ouvir as lideranças, ouvir aqui a CIB, que inclusive tem um pré-apoio aí de muitos empresários da CIB. Tivemos agora na associação de AMP, tivemos na AMP conversando com empresários. Então, eu quero ser, sim, o senador acessível, não só do Vale do Itajaí, que é a minha região, mas de todo o estado. E o senhor falou uma palavra acessível. Além desse acessível que a gente acabou agora falando, uma outra coisa que aí, falando como veículo de comunicação, muitas vezes nesse período de eleições a gente acaba recebendo contatos de apresentar propostas, projetos, debater. Também no caso do senhor eleito, a gente também tem um compromisso que o senhor vai ser um senador acessível ao longo desses 8 anos para a nossa parte de comunicação, de imprensa, de esclarecer e de fazer essa conexão de informações de Santa Catarina com as informações de Brasília e atender essa demanda junto à imprensa? Uma imprensa respeitosa, óbvio. A boca
A boca de um político é a imprensa. A imprensa é o que garante a nossa democracia e a informação para muitos, né? Muita gente não acompanha política, não vai acompanhar meu site, mas acompanha a Jovem Pan. Eu sempre atendi imprensa, eu sempre respondi imprensa. Sou a favor da imprensa livre, me elogiando ou me criticando. Isso é democracia. Então, a imprensa terá sempre acesso irrestrito à minha equipe, a mim, para responder, para mostrar, para defender, para atacar, como deve ser. Então, a imprensa comigo, eu acho que um país livre precisa de uma imprensa livre. Político é servidor público e precisa da satisfação do que ele faz. E ninguém melhor para chegar na dona de casa, no pai de família, no empresário, no motorista, do que as rádios. Então, com certeza, o Neto vai falar milhões de vezes comigo, pedir, enfim, com certeza nós os atenderemos. Perfeito. E agora, para finalizar, Lucas, pode focar em mim, que eu tenho uma pergunta que é aquela pergunta que vai colocar o pré-candidato numa saia justa. Vamos lá. E agora pode ir para a câmera dele. Ai, meu Deus. Jorge Seife, ex-secretário com status de ministro da Pesca, empresário, pré-candidato ao Senado pelo estado de Santa Catarina. A pergunta que todo mundo agora quer saber no final. Qual é o peixe favorito? Agora eu vou dar uma de político. Um da aquicultura, tilápia, ok? Não, tambaqui também é uma delícia, rapaz. E da pesca, tainha e meca. Te dei 4 respostas bem estilo político, mas é só essa. Que peixe é meu prato predileto, camarão é bom, lula é bom, polvo é bom. Bom, lula é bom só o fruto do mar, que fique muito claro. Então, os peixes são maravilhosos, todo ele. Inclusive, eu quero falar para a nossa audiência, coma mais peixe, seja feliz, viva bem. Peixe é um excelente alimento, um alimento super saudável. Esse foi Jorge Seife aqui na Jovem Pan, batendo um papo, falando um pouquinho sobre política, sobre pesca, sobre a vida pessoal e também sobre a sua pré-candidatura aí ao Senado Federal pelo estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigado, Neto. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Se eu puder fazer um pedido, conheça a minha história. Acesse lá nossas redes sociais, Jorge Seife Júnior. Meus perfis são todos verificados, né? O Seife se escreve S-E-I-F Júnior por extenso. Conheça a minha história, conheça o meu trabalho, conheça o nosso relacionamento com o público, com o presidente Bolsonaro, o que nós fizemos no governo que possa te fazer tomar a melhor decisão para o melhor senador, para Blumenau, para o Vale, para Santa Catarina. Muito obrigado pelo apoio, pela oportunidade. Obrigado, Jorge. E fica um desafio, né? Como falasse ali, um dia dá uma publicada no story de uma receita, o dia que fizer ali um peixe, dá uma publicada que eu fiquei curioso para saber quais foram as receitas que apresentasse lá em Brasília. Maravilha. Obrigado. Obrigado. Continue com o Conecta Pan aí.